Havendo o quórum regimental, declaro aberto a presente sessão. Coloco em discussão a ata da última sessão. Declina. Colocamos em votação a ata da última sessão. Comunicamos que a vereadora Daiane Soares de Camargo não se encontra na noite de hoje por motivos pessoais e justificável a essa presidência. Ata aprovado por todos. Solicito à secretária que leia as correspondências recebidas. Emater, Ascar, 13 de agosto de 2026. Comunicado aos vereadores da Câmara de Espumoso. Encaminhamos o resultado da consulta popular de 2026-2027. Votaram 2.234 eleitores, ou seja, 2,67% dos eleitores da região. Projetos eleitos. Primeiro lugar, melhorias das estradas vicinais rurais, aproveitamento de recursos hídricos e aquisição de equipamentos, maquinários e veículos. Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, SEAP. Recebeu 976 votos e receberá 891.428,57 centavos para execução. Este projeto atenderá todos os municípios do Cored Botucaraí. Segundo lugar, projeto 2, fortalecer a agroindústria familiar e os APLs de agroindústrias ou aquisição de equipamentos agrícolas, maquinários, veículos de carga locomoção, auxílio nas agroindústrias e ações assistenciais. Recebeu 717 votos e receberá R$ 668.571,43 para execução. Este projeto atenderá todos os municípios do Cored Botucaraí. Terceiro lugar, projeto 1, aparelhamento e fortalecimento da estrutura operacional da Defesa Civil Municipal. Recebeu 246 votos e receberá R$ 668.571,43 para execução. Em anexo, seguem as planilhas de votação por município e o número de votos obtidos por todos os projetos. Os referidos projetos serão executados no orçamento de 2027. Muito obrigada a todos pela participação e até a próxima consulta popular. Atenciosamente, Idionei Oliveira Vieira e Lauro Colli, representante da Emater. Eram essas as correspondências para hoje, senhor presidente. Passamos nesse momento para o grande expediente. A palavra está com o orador do dia, vereador Tomás Fiuza. Muito bem, então passamos para o expediente escrito do Poder Legislativo. Indicação número 0025/2026. Indica ao Poder Executivo a implantação de pranchas de comunicação aumentativa e alternativa, CAA, em espaços públicos do município de Espumoso. Os vereadores Eduardo Signor, da bancada União Brasil, e Denner Fernando Duarte Senhor, da bancada do Partido Liberal, vêm na forma regimental apresentar a presente indicação para que o Poder Executivo Municipal promova a implantação de pranchas de comunicação aumentativa e alternativa em espaços públicos do município de Espumoso, visando ampliar a acessibilidade, a inclusão e autonomia das pessoas com dificuldades de comunicação. Câmara Municipal de Espumoso, 31 de julho de 2026, de autoria Eduardo Signor, União Brasil. Vereadores que subscrevem, Denner Fernando Duarte Senhor, Partido Liberal. Justificativa. A comunicação aumentativa e alternativa, CAA, consiste em um conjunto de recursos destinados a auxiliar pessoas que possuem dificuldades ou impossibilidade de comunicação por meio da fala, permitindo que expressem
necessidades, sentimentos, escolhas e informações por meio de símbolos e figuras. A instalação dessas pranchas em espaços públicos representa uma importante medida de acessibilidade e inclusão social, beneficiando pessoas com transtorno de espectro autista, TA, paralisia cerebral, síndromes, sequelas neurológicas e outras condições que dificultam a comunicação verbal. Trata-se de uma iniciativa de baixo custo, fácil implantação e elevado impacto social, proporcionando mais autonomia, segurança, dignidade e participação dessas pessoas na vida em comunidade. A medida encontra respaldo na Lei Federal número 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que assegura a promoção da acessibilidade da comunicação como direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Além disso, diversos municípios brasileiros já vêm adotando essa prática com excelentes resultados, demonstrando que ações simples podem transformar significativamente a inclusão e o acolhimento dos espaços públicos. Diante do exposto, solicita-se que o Poder Executivo avalie a viabilidade da implantação das pranchas de comunicação aumentativa e alternativa, contribuindo para tornar Espumoso um município cada vez mais acessível, inclusivo e comprometido com o respeito à diversidade. Câmara Municipal de Espumoso, 31 de julho de 2026, de autoria Eduardo Signor, vereador que subscreve, Denner Fernando Duarte Senhor. Indicação número 0025/2026, de autoria do vereador Eduardo Signor, que indica ao Poder Executivo a implementação de pranchas de comunicação aumentativa e alternativa CAA em espaços públicos do município de Espumoso, está aberta para inscrição para a discussão. Está com a palavra o vereador Eduardo Signor. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, colegas, a nossa equipe da casa, o nosso jurídico, a imprensa sempre presente, aos esportistas aqui, a Manu, o Conan, sempre presente, Cristiano, um prazer ter vocês aqui, nosso diretor de esportes também, Giovanni, sua esposa Dani, e os demais que nos acompanham. Senhor presidente, um exemplo do município de Itapera, acho que a gente tem que pegar exemplos de municípios que fizeram dar certo e puxar também para o nosso município. Não é feio copiar boas ideias, né? Acho que a gente precisa aproximar. E como mencionado na justificativa, é um investimento de baixíssimo custo. Essas pranchas, na verdade, elas se tratam de algumas figuras em que as pessoas com dificuldades possam expressar suas necessidades, desejos e sentimentos de forma simples e eficiente. Então, é um pedido atendido da Associação dos Autistas aqui, do pessoal que dá o suporte, de pais, de pessoas que sentem essa falta de mais informações, e aquela da acessibilidade não é só tu fazer uma rampa, tu colocar um corrimão. A gente precisa oportunizar essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade a conviver em sociedade, e essa prancha alternativa é uma alternativa que temos para aproximar essas pessoas do bom convívio com o resto da comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Secretária. Moção número 007/2026. Moção de reconhecimento ao atleta Micael Campos Vieira, em razão de sua destacada trajetória no fisiculturismo e pelas expressivas conquistas obtidas na categoria Men's Physique. O vereador Eduardo Signor, da bancada da União Brasil, vem na forma regimental apresentar a presente moção de reconhecimento do atleta Micael Campos Vieira, em homenagem à sua destacada trajetória no fisiculturismo, pelos expressivos resultados conquistados na categoria Men's Physique, e especialmente pela recente conquista do título overall. Pode me ajudar aí, presidente? Overall? Overall NPC Muscle Contest Porto Alegre 2026. Resultado que lhe garantiu a classificação para disputar a Olimpíada, um dos mais importantes palcos do fisiculturismo.
Câmara Municipal de Espumoso, 3 de agosto de 2026, Eduardo Signor, União Brasil. Justificativa. O esporte representa uma importante ferramenta de desenvolvimento humano, promovendo valores como disciplina, dedicação, perseverança, respeito e superação. No fisiculturismo, esses princípios são levados ao mais alto grau, exigindo do atleta anos de preparação, treinamentos intensos, alimentação rigorosa e constante busca pela excelência. É nesse contexto que se destaca o atleta Micael Campos Vieira, representante do município de Espumoso na categoria Men's Physique, cuja carreira é marcada por evolução constante, comprometimento e resultados que evidenciam seu elevado nível técnico. Ao longo de sua carreira, o atleta acumulou importantes conquistas em competições oficiais da modalidade. 2023, top 2 no MPC Grand Prix Sul, top 1 NPC Muscle Contest Mercosul, 2026, top 2 NPC Muscle Contest Maringá, 2025, top 2 NPC Copa Internacional, top 5 NPC Muscle Contest Brasil, top 5 NPC Muscle Contest Nacional. 2026, campeão overall NPC Muscle Contest Porto Alegre. A conquista do título overall do NPC Muscle Contest Porto Alegre representa um marco em sua carreira esportiva, evidenciando o elevado nível técnico alcançado após anos de preparação e comprometimento. Como consequência desse brilhante resultado, Micael conquistou a classificação para disputar a Olimpíada, feito que demonstra sua evolução na modalidade e o coloca entre os atletas de maior destaque no cenário competitivo. Sua atuação projeta positivamente o nome de Espumoso no cenário esportivo e serve de inspiração para jovens atletas e para todos aqueles que acreditam na dedicação e na perseverança como instrumentos para alcançar grandes conquistas. Diante do exposto, requer-se que, após a apreciação do plenário, seja aprovada a presente moção de reconhecimento ao atleta Micael Campos Vieira, como forma de homenagear a sua destacada carreira no fisiculturismo, reconhecer as expressivas conquistas alcançadas ao longo de sua carreira e enaltecer sua classificação para a Olimpíada. Feito que orgulha o município de Espumoso e incentiva a prática esportiva em nossa comunidade. Câmara Municipal de Vereadores, Eduardo Signor, União Brasil. Eram essas as matérias do Poder Legislativo para hoje, senhor presidente. Moção número 007/2026, de autoria do vereador Eduardo Signor. Moção de reconhecimento ao atleta Micael Campos Vieira em razão da sua destacada trajetória no fisiculturismo está aberta para inscrição para a discussão. O vereador Eduardo Signor está com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. E ao fazer essa moção, a gente vira os olhos também para alguns esportes não convencionais que é um dos objetivos do projeto, né, que vai ser apreciado e votado logo em seguida. Temos aqui o pessoal do motocross, que é um exemplo desses esportes não convencionais, que a gente precisa começar a valorizar. O Mozo precisa olhar além do futebol, e o fisiculturismo não é diferente. Não é para mim, não é para a maioria de nós, mas a gente precisa reconhecer tamanha dedicação desses profissionais. Tem o Micael, que é o dessa moção aqui, mas tem também o Júnior Santos, o Peterson Fauro, que foi embora, o Daniel Werner já foi homenageado nesta Casa Legislativa também, quando competiu. Então a gente precisa olhar mais para esses esportes, porque atrás de cada esporte tem aquela disciplina, tem aquela dedicação, tem o estudo. Então a gente precisa aprender a valorizar outras coisas para que a gente tenha um futuro mais próspero se tratando de esporte no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Colocamos em votação, então.
moção de reconhecimento ao atleta Micael, aprovado por todos. Passamos nesse momento para o expediente de pedidos verbais. A palavra está com os senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, vereador. Senhor presidente, caros colegas, boa noite a todos, comunidade Espumoso. Eu peço ao secretário de obras que dê uma passada ali no entroncamento da rua Valentim Bresolim com a rua Jardim, próximo ao Mercado Bertani ali, que tem muitas casas que ocupam a lixeira ali, que ela já está pequena hoje. Teria que colocar uma lixeira maior, acho que são mais de 15 famílias que ocupam aquela lixeira da esquina. Se puder botar um container ou uma lixeira maior, o povo daquela região ali agradece. Obrigado, senhor presidente. Vereador, eu te peço desculpa, eu estava concentrado na tela e acabei não pegando a rua. Podia repetir, por gentileza? Entroncamento da rua Valentim Bresolim com a rua Jardim. É bem na esquina daquele posto da Corsã ali, perto do Mercado Bertani, para baixo da creche Amália. Certo. Dani, fechou? Então, alguém mais? Peço a palavra, senhor presidente. Vereador, só vamos nos inscrever, eu acho que está aberto ainda para inscrição, Dani. Vamos só confirmar para ficar registrado. Tudo bem, Dani. Eu percebi. Certo? A palavra está com o senhor. Senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, a todos que nos assistem. Eu queria fazer um pedido para o secretário de transporte, o Marcão, né? Que ali no depósito tem uma travessa que sai ali, a travessa passa nos Murati e vai na escadinha do céu. Faz mais de um ano que aquela estrada ali foi arrancada às beiradas, Dani. E tá lá. O seu Pedro Lisboa me falou que estão botando terra de caçambinha nos buracos. Então, que tenha uma atenção para aquela travessa ali, que lá no Alto Butiá, lá em cima, no Alto Morcego, que sai na escadinha do céu, né? Seria isso, senhor presidente. Assim o faremos também, vereador. Alguém mais gostaria de registrar? Não? Então passamos para o expediente escrito do Poder Executivo. Ofício Executivo número 419/2026. Solicitação de retirada de pauta do projeto de lei número 0046/2026. Senhor presidente, Denner Fernando Duarte, Câmara de Vereadores. O município de Espumoso, por intermédio do chefe do Poder Executivo Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no poder de iniciativa legislativa que lhe é assegurado pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, solicitar a retirada de pauta e de tramitação do projeto de lei número 0046/2026, de autoria do Executivo, atualmente em análise nessa Casa Legislativa. Renovam-se, por fim, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Gerson Lopes Rodrigues Machado, Prefeito Municipal. Ofício Executivo número 420/2026. Solicitação de readequação das datas de comparecimento de secretários municipais. Senhor presidente Denner Fernando Duarte, Câmara de Vereadores de Espumoso. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar a readequação da pauta referente ao comparecimento dos secretários municipais a essa Casa Legislativa, em alteração ao cronograma anteriormente encaminhado, em razão de ajustes necessários à organização das atividades administrativas. Dessa forma, solicita-se o ajuste das datas de comparecimento conforme indicado a seguir. Secretaria Municipal Geral do Governo, secretário Dirley Comim, nova data 26/8/2026 ou primeira sessão subsequente. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Marcos Antônio Alves, 7/9/2026 ou primeira sessão subsequente. Caso não seja possível o comparecimento nas datas indicadas, solicita-se a inclusão dos respectivos secretários na primeira sessão subsequente, conforme a organização da pauta dessa Casa Legislativa. Permanecem inalteradas as demais datas e informações constantes no cronograma anteriormente encaminhado. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Gerson Lopes Rodrigues Machado, Prefeito Municipal.
Ofício Executivo número 421/2026. Resposta ao pedido de informação número 0006/2026. Senhor Presidente Denner Fernando Duarte, Câmara de Vereadores de Espumoso. Em atenção ao pedido de informação número 006/2026, o Poder Executivo apresenta os esclarecimentos sobre as emendas destinadas às organizações da sociedade civil, OSCs, nos exercícios de 2025 e 2026, considerando que a justificativa do pedido concentra-se nos repasses às entidades do terceiro setor. A presente resposta limita-se às emendas destinadas a OSCs. Registra-se ainda que a atual administração regularizou e padronizou, a partir de 2025, a formalização e o pagamento de parcerias e patrocínios, custeados por emendas impositivas ou por outros recursos orçamentários, mediante processo administrativo, análise documental, instrumento próprio e publicação. Nos registros disponíveis, não foram localizadas publicações dessa natureza no portal da transparência, nem processos completos e regularmente instruídos anteriormente a 2025. A liberação dos recursos depende da abertura do processo administrativo individualizado, com plano de trabalho, documentos constitutivos e do representante legal, certidões de regularidade fiscal e trabalhista, análise técnica e jurídica, formalização dos instrumentos e publicação. Os processos já formalizados podem ser consultados no portal do município. Relação das emendas do orçamento de 2025, indicadas em 2024. A relação integral consta da emenda número 001/2024 ao projeto de lei ordinária executivo número 0111/2024, incorporada à lei orçamentária anual. A execução das emendas destinadas a OSCs está consolidada abaixo. Organização da sociedade civil beneficiária, valor indicado e situação. Associação Atlética Cafio Espumoso, 32.000, pago. Congregação de Nossa Senhora Obra Social Santa Júlia, Espumoso, 32.000, pago. Piquete de Laçadores Os Gaudérios de São Domingos, 40.000, pago. Grupo de Arte Nativa Cepete Araju, 40.000, pago. Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo das Coxilhas, 10.000, pago. Associação Ortopédica do Alto Jacuí, R$ 19.727. Situação, repasse de 22.000 realizado em 2026 após regularização documental. Centro de Integração do Menor Espumosense, CIMES, 10.000, pago. Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEPRO, 20.000, pago. Grupo de Atletas Futsal Feminino, 22.000, pago. Emovida, Associação dos Doadores Voluntários de Sangue de Espumoso, 57.000, pago. Liga Feminina de Combate ao Câncer de Espumoso, 82.000, pago. Grupo Escoteiros Sentinela do Jacuí, R$ 32.727, pago. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI de Espumoso, 12.000, pago. Ecoterapia Mateus Camargo Ludwig, R$ 24.725, pago. Rede de Proteção e Apoio aos Animais de Espumoso, SOS, 20.000, pago. 2. Justificativa de inexecução e cronograma. Todas as emendas de 2025 destinadas às OSCs foram executadas. A única execução posterior ao encerramento daquele exercício foi a da Associação Ortopédica do Alto Jacuí, em razão de pendência documental temporária. A entidade foi orientada, regularizou a documentação e o repasse de 22.000 foi realizado em 2026. Assim, não há valores pendentes nem cronograma de pagamento a apresentar.
3. Previsão orçamentária para passivos. Não existem atualmente passivos financeiros pendentes relativos às emendas impositivas de 2025 destinadas às OSCs. Com o pagamento da Associação Ortopédica do Alto Jacuí, não remanesceu obrigação financeira a ser quitada. 4. Comunicação de impedimentos técnicos. Não houve impedimento técnico definitivo ou insuperável. As pendências identificadas foram documentais e passíveis de correção, sendo tratadas diretamente com as entidades. No caso da Associação Ortopédica do Alto Jacuí, a regularização permitiu a formalização da parceria e o pagamento, sem perda do recurso, cancelamento da programação ou necessidade de remanejamento. 5. Relação das emendas do orçamento de 2026 indicadas em 2025. O exercício financeiro de 2026 está em andamento. Até a presente data foram formalizados os seguintes instrumentos: entidade beneficiária, instrumento, valor e situação. Centro de Integração do Menor de Espumoso, CIMES, termo de fomento número 002/2026, valor R$ 62.524, repasse integral realizado. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Espumoso, APAE, termo de fomento número 003/2026, R$ 147.296, repasse integral realizado. Clube Atlético Guarani, termo de fomento número 004/2026, valor R$ 44.666, repasse integral realizado. Grupo de Pesquisa e Andança CEPET Araju, termo de fomento número 005/2026, R$ 35.000, repasse integral realizado. Associação dos Acadêmicos do Município de Espumoso, termo de fomento número 006/2026, R$ 40.173, repasse integral realizado. Associação Esportiva Librandina, bairro Parisotto, termo de fomento número 007/2026, R$ 28.024, repasse integral realizado. Liga Feminina de Combate ao Câncer de Espumoso, termo de fomento número 008/2026, R$ 105.600, repasse em andamento conforme cronograma. Associação Unidos pelos 4 Bairros, termo de fomento número 011/2026, R$ 40.500, repasse integral realizado. Associação dos Protetores dos Animais de Espumoso, termo de fomento número 012/2026, R$ 19.948,98, repasse integral realizado. GAF, Grupo de Atletas do Futsal Feminino de Espumoso, termo de fomento número 016/2026, R$ 32.500, repasse em andamento conforme cronograma. Emovida, Associação dos Doadores Voluntários de Sangue de Espumoso, termo de fomento número 017/2026, R$ 73.000, repasse em andamento conforme cronograma. Associação de Ecoterapia Matheus Camargo Ludevic, termo de fomento número 018/2026, R$ 117.435, repasse em andamento conforme cronograma. Rede de Proteção e Apoio aos Animais de Espumoso, SOS, termo de fomento número 020/2026, R$ 55.249, repasse integral realizado. Associação Atlética Cafil, termo de fomento número 022/2026, R$ 5.000, repasse integral realizado. Conselho Comunitário Pró Segurança Pública, CONSEPRO, termo de fomento número 024/2026, R$ 124.337, repasse em andamento conforme cronograma. Esporte Clube Pingo de Ouro,
termo de fomento número 025/2026, R$15.000, formalizado, pagamento em processamento contábil. Liga Feminina de Combate ao Câncer, o termo do fomento número 008/2026, no valor de R$105.000 com R$105.600, está sendo pago de forma parcelada. O saldo remanescente da emenda de R$21.561 encontra-se em fase de instrução e formalização. Emovida. O termo de fomento número 017/2026 foi realizado no valor de R$73.000, no total indicado de R$144.028, resta saldo de R$71.028, cuja utilização depende da apresentação de novo projeto e plano de trabalho pela entidade. Esporte Clube Pingo de Ouro. O termo de fomento número 025/2026, no valor de R$15.000, já foi formalizado e aguarda o processamento do pagamento pelo setor contábil. Quanto às demais entidades contempladas, o município está realizando os contatos e a instrução dos processos de acordo com a programação financeira. A formalização e o repasse depende da apresentação e aprovação do plano de trabalho, da regularidade documental e da celebração do instrumento próprio. Como o exercício de 2026 permanece em curso, processo em instrução, repasses parcelados ou pagamentos em processamento não caracterizam por si só inexecução das emendas. Dessa forma, o Poder Executivo informa que as emendas de 2025 destinadas a OSCs estão integralmente executadas e que as emendas de 2026 seguem regular processamento, observados os requisitos legais e administrativos aplicáveis. Espumoso, 29 de julho de 2026, Gerson Lopes Rodrigues Machado, Prefeito Municipal. Ofício Executivo 422/2026. Resposta ao pedido de informação número 005/2026. Senhor Presidente Denner Fernando Duarte Senhor, Câmara de Vereadores. Em atenção ao pedido de informação número 005/2026, apresentado pelo vereador Leandro Keller Coleraus, referente ao convênio FPE número 5716/2024, celebrado no âmbito do Programa Estadual de Habitação A Casa é Sua, o município de Espumoso presta os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, cumpre registrar que a política pública habitacional possui natureza institucional e caráter contínuo, ultrapassando períodos de mandato e alterações na gestão municipal. O convênio FPE número 5716/2024 foi formalizado no ano de 2024, durante a administração municipal então vigente, enquanto as providências necessárias à continuidade do programa, a contratação da empresa executora e ao início das obras foram conduzidas no decorrer dos exercícios seguintes, tendo a execução das unidades habitacionais iniciado em 2026. Nesse sentido, sem prejuízo do reconhecimento objetivo das providências realizadas em cada período administrativo, destaca-se que o principal beneficiário da parceria é o cidadão espumosense. A atuação administrativa deve estar direcionada à continuidade, à correção, a correta execução e a conclusão do programa, independentemente da gestão que tenha iniciado ou dado prosseguimento aos respectivos procedimentos. 1. Cópia do convênio FPE número 5716/2024. Segue anexa a presente resposta à cópia integral do convênio FPE número 5716/2024, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul,
por intermédio da Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, SEAB, e o município de Espumoso. O instrumento foi formalizado em 27 de dezembro de 2024, conforme os registros constantes no próprio documento. O convênio tem por objeto a construção de 20 unidades habitacionais no município de Espumoso, no âmbito do Programa de Construção de Unidades Habitacionais. A casa é sua. A documentação encaminhada contempla a íntegra do instrumento disponível nos arquivos municipais, contendo os elementos referidos à sua identificação, formalização, objeto, obrigações assumidas pelas partes, valores pactuados e demais condições relacionadas à execução do programa habitacional. 2. Trâmites administrativos e contrapartida municipal. Os procedimentos de análise, diligenciamento e aprovação do plano de trabalho foram realizados no âmbito do processo estadual número 24/17000012-73-2, conduzido pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, SEAB. Dessa forma, a demonstração integral e detalhada da cronologia, incluindo protocolos, despachos, diligências, manifestações técnicas e atos de aprovação do plano de trabalho, encontra-se sob a guarda da referida Secretaria Estadual, que detém as informações oficiais e completas relativas à tramitação do processo. No que compete ao município, informa-se que o convênio estabeleceu repasse do Estado do Rio Grande do Sul no valor de R$1.600.000, dividido em 3 parcelas, contrapartida municipal no valor de R$850.000, valor total pactuado R$2.450.000, conforme a cláusula 5ª do convênio. A contrapartida municipal poderá ocorrer sob forma financeira ou mediante bens e serviços, incluindo materiais de construção e mão de obra própria ou contratada, observada a composição aprovada no plano de trabalho. Portanto, o instrumento não determina que a totalidade da contrapartida seja necessariamente realizada mediante depósito financeiro, admitindo também sua execução por meio de bens e serviços vinculados diretamente à construção das unidades habitacionais. 3. Seleção e relação dos beneficiários. A seleção dos beneficiários observou os critérios estabelecidos na cláusula 13ª do convênio FPE número 5716/2024, dentre os quais: a. Estar a família cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico. B. Não ser o interessado proprietário, promitente, comprador ou cessionário de direito sobre o outro imóvel residencial. C. Residir no município de Espumoso. D. Assegurar preferência, conforme a legislação aplicável, às mulheres chefes de família, às pessoas com deficiência e aos idosos. Além do atendimento aos critérios previstos no convênio, a relação dos beneficiários selecionados foi submetida à apreciação do Conselho Municipal de Habitação, instância de controle social responsável pela aprovação da seleção. A relação nominal dos munícipes inscritos e dos beneficiários selecionados será disponibilizada a essa Câmara Municipal em documento apartado e identificado como de acesso restrito, exclusivamente para o exercício da função institucional de fiscalização pelos vereadores. A adoção dessa medida busca conciliar o dever de transparência e fiscalização com a proteção dos dados pessoais dos cidadãos, a divulgação pública indiscriminada dos nomes, especialmente quando associada à condição socioeconômica, ao cadastro único ou à participação em programa social,
poderá atingir a privacidade dos envolvidos. Por essa razão, solicita-se que a relação nominal não seja reproduzida na leitura pública desta resposta em ata, transmissão de sessão, sítio eletrônico, redes sociais ou qualquer outro meio de divulgação pública, devendo ser utilizada exclusivamente para a finalidade de fiscalização que fundamentou o pedido. O tratamento dessas informações deverá observar os princípios da finalidade, adequação, necessidade e segurança estabelecidos pela Lei Federal número 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, bem como as regras relativas às informações pessoais previstas no artigo 31 da Lei Federal número 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. A LGPD autoriza o tratamento de dados pelo poder público, quando necessário ao cumprimento de suas atribuições legais, mas exige que a utilização fique limitada à finalidade pública, que justificou o acesso. A Lei de Acesso à Informação, por sua vez, prevê proteção especial às informações relacionadas à intimidade e à vida privada. Diante do exposto, o município encaminha os documentos disponíveis e presta os esclarecimentos solicitados, permanecendo à disposição dessa Casa Legislativa para o acompanhamento institucional da execução do programa. Atenciosamente, Gerson Lopes Rodrigues Machado, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar Executivo número 0003/2026. Estabelece o plano de custeio para equacionamento do déficit atuarial do RPPS do município de Espumoso a partir do exercício 2026 e da outras providências. Câmara Municipal de Espumoso, Daiana Soares de Camargo, análise número 03/2026. Parecer técnico parlamentar, projeto de lei complementar executivo número 003/2026. Autora, a vereadora Daiana Soares de Camargo, PDT. 1. Relatório. Submete-se à análise o projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo que estabelece um novo plano de custeio para equacionamento do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social, o RPPS, do município de Espumoso, fixando o déficit atuarial de R$ 136.605 não, só um momento. 136 milhões. Desculpa. 136.605.269 reais com 25 centavos e propondo sua amortização pelo período de 40 anos, mediante contribuições patronais, aportes financeiros e alíquota suplementar aplicável ao magistério. Em razão da relevância da matéria, dos seus reflexos permanentes das finanças públicas e dos impactos diretos sobre o RPPS municipal, foi solicitado pedido de vista para aprofundamento da análise técnica. 2. Da análise técnica. Inicialmente, registra-se que o município possui obrigação constitucional e legal de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do seu regime próprio de previdência social, conforme previsto no artigo 40 da Constituição Federal, na Lei Federal número 9.717, de 1998, e na Portaria MTP número 1467/2022.
Sob esse aspecto, não se verifica vício de iniciativa ou ilegalidade formal na apresentação do projeto. Todavia, a competência do Poder Legislativo não se limita à verificação da constitucionalidade formal da proposição, cabendo-lhe igualmente avaliar a suficiência da instrução legislativa, a transparência das informações prestadas e os impactos financeiros decorrentes da aprovação da matéria. Após análise do projeto e seus anexos, constatam-se aspectos que recomendo cautela na deliberação parlamentar. Embora a proposta faça referência à reavaliação atuarial de 2026, o processo legislativo não apresenta de forma expressa documentos técnicos essenciais para subsidiar a tomada de decisão, dentre eles: parecer técnico do atuário responsável, demonstração detalhada das premissas atuariais utilizadas, manifestação formal do Conselho Municipal de Previdência, estudo comparativo entre o plano atualmente vigente e o modelo ora proposto, demonstração objetiva dos impactos da alteração da forma de custeio sobre os limites fiscais do município. Também merece destaque que o projeto altera significativamente a forma de financiamento do déficit atuarial, substituindo parcialmente a contribuição suplementar dos aportes financeiros, alteração permitida pela legislação federal, mas cujos efeitos financeiros e os contábeis deveriam estar demonstrados de maneira mais clara ao Poder Legislativo. A própria mensagem justificativa informa que a alteração pretende ampliar a capacidade de planejamento e investimento do município, mediante reflexos positivos na apuração da despesa com pessoal. Entretanto, não acompanha a proposição qualquer estudo demonstrado qual será efetivamente essa redução dos índices fiscais ou quais impactos concretos serão produzidos nas próprias contas públicas municipais. Da mesma forma, observa-se que apenas o quadro do magistério permanecerá submetido à alíquota suplementar específica, enquanto os demais servidores terão o déficit custeado por aportes financeiros, sem que a justificativa apresente de forma expressa a fundamentação técnica que motivou essa diferenciação. Considerando tratar-se de plano de amortização com vigência projetada até o exercício de 2065, entende-se que tais informações deveriam integrar o processo legislativo, permitindo aos vereadores deliberar com segurança técnica a plena transparência. 3. Da Lei Complementar Federal número 226/2026. Merece registro específico o ato de que a mensagem justificativa menciona que a alteração da forma de custeio poderá possibilitar futura análise acerca do pagamento dos valores decorrentes do descongelamento do tempo de serviço dos servidores públicos, previstos na Lei Complementar Federal número 226/2026. Todavia, essa referência possui natureza meramente informativa. O presente projeto de lei não regulamenta, não autoriza e não assegura o pagamento dos valores decorrentes da Lei Complementar Federal número 226/2026. Tampouco cria qualquer obrigação para que o município implemente administrativamente os efeitos daquela legislação federal. Trata-se de matérias juridicamente distintas. O equacionamento do déficit atuarial do RPPS decorre de obrigação permanente imposta pela Constituição Federal e pela Lei número 9.717/1998. Já o reconhecimento do tempo de serviço e o eventual pagamento das vantagens temporais previstas na Lei Complementar Federal número 226/2026 dependem do procedimento administrativo próprio, estudos financeiros específicos e manifestação formal da administração municipal.
Assim, a eventual aprovação desse projeto de lei não poderá ser interpretada por cumprimento, implementação ou substituição das providências necessárias para a aplicação da Lei Complementar número 226/2026, cuja efetivação permanece sujeita à adoção de medidas próprias pelo Poder Executivo. Quarto, conclusão. Diante da análise realizada, conclui-se que o projeto de lei complementar possui fundamento jurídico e encontra respaldo na legislação federal que disciplina e o equilíbrio financeiro, o atuarial dos regimes próprios de previdência social. Entretanto, entende esta parlamentar que a documentação encaminhada ao Poder Legislativo mostra-se insuficiente para permitir análise plenamente fundamentada acerca dos impactos financeiros, atuariais e fiscais decorrentes da alteração proposta. Por essa razão, recomenda-se que o Poder Executivo apresente para a instrução completa da matéria a íntegra da avaliação atuarial de 2026 e suas premissas técnicas, o parecer do atuário responsável, manifestação formal do Conselho Municipal de Previdência, estudo comparativo entre o modelo atualmente vigente e o novo plano de custeio, demonstração objetiva dos impactos da alteração da classificação contábil sobre os limites da despesa com o pessoal e sobre a capacidade financeira do município. Registra-se, por fim, que a necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial do RPPS não afasta o dever da administração municipal de promover, em procedimento próprio, a análise e a implementação das disposições constantes na Lei Federal, na Lei Complementar Federal, número 226/2026, caso presentes os requisitos legais e orçamentários, não havendo qualquer relação jurídica automática entre a aprovação do presente projeto e o cumprimento daquela legislação federal. É o parecer espumoso, 3 de agosto de 2026, Daiana Soares de Camargo, vereadora do PDT. Projeto de Lei Complementar Executiva número 003/2026, de autoria do Poder Executivo, que estabelece o plano de custeio para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS do município de Espumoso a partir do exercício de 2026 e da outras providências, está aberta para a inscrição para a discussão. Vereador Leonardo. Senhor presidente, caros colegas, assessoria da casa, imprensa, comunidade, estava analisando o parecer da colega vereadora Daiana, bastante elaborado, completo, realmente buscando uma segurança maior. No entanto, como o próprio projeto diz, o nosso gestor do fundo está à disposição para todos esses esclarecimentos. Nenhuma informação dessa ela é estritamente necessária que seja encaminhada a esta casa para que o projeto seja aprovado. Aí eu vou para o mérito do projeto. O mérito do projeto, no meu entendimento, a gente deve conceder o gesto de confiança que o município está fazendo com a comunidade. A gente deve respaldar o executivo neste momento pelo gesto de responsabilidade fiscal que está tendo com o Fundo dos Servidores Públicos Municipais, pelo que herdou com déficit de pagamento, não pagamento de valores suplementares, que é de direito do servidor e do fundo, honrando estas dívidas, parcelando para poder pagar e quitando os seus compromissos. Ou seja, do ano de 24 recebe, ele não paga, assume esta dívida, paga, e paga o de 25 e paga o de 26. Então, merece esse gesto, merece essa confiança da casa. O meu posicionamento é muito claro, a favor desse projeto, que também vai desafogar a questão de quadro de pessoal com os gastos pela uma questão contábil. O descongelamento, realmente, ele não está sendo discutido aqui, mas é uma condição, a aprovação desse projeto é uma condição para o descongelamento que é merecido também. Então, se a gente está questionando a condição que o Executivo abre para poder descongelar,
não vejo uma boa vontade em ajudar para que essas alterações que são necessárias e justas aconteçam. Então, o voto é favorável, peço o voto dos colegas favorável e também sugiro que seja debatido junto. Podemos até chamar, em algum momento, o gestor do fundo para que explique ponto a ponto, mas não que essa casa encontre empecilhos para estes ajustes que são melhores. E este governo comprova que as intenções junto ao fundo são as melhores, honrando os compromissos financeiros desta e da gestão anterior. Obrigado. Muito bem, colocamos então em votação. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei Ordinária Executivo número 0075/2026. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público em caráter de urgência e da outras providências. Análise jurídica. A competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo em questão. A contratação temporária fundamentada no artigo 37, 9º da Constituição Federal, exige lei autorizadora, interesse público excepcional e caráter temporário. A contratação temporária configura permissivo constitucional de exceção, vinculada à existência de regulamentação própria vinculada à Constituição Federal, com basicamente 3 pressupostos exigidos: a necessidade temporária, o excepcional interesse público e o prazo determinado da contratação. Conclusão. A competência é do Poder Executivo. Não há nenhum impedimento referente à regular tramitação do projeto de lei número 0075/2026. Quanto ao seu aspecto formal, não há nenhum impedimento podendo ser apreciada pela Câmara de Vereadores. Diante do exposto, o projeto de lei número 0075/2026 é legal, constitucional e juridicamente adequado, podendo tramitar regularmente, é o parecer. Espumoso, 31 de julho de 2026, Simão Ottoni Parisotto, assessor jurídico da Câmara Municipal. Resumo do parecer. A Comissão Geral dos Pareceres analisou o projeto de lei ordinária executivo número 0075/2026, que autoriza a contratação temporária de um tesoureiro para atuação junto à Secretaria Municipal da Fazenda, em razão de excepcional interesse público, observando a utilização da lista de classificação vigente de concurso público ou processo seletivo simplificado, o prazo de contratação e a respectiva dotação orçamentária. Verificou-se que a proposição atende aos requisitos legais e formais, não apresentando vícios que impeçam a sua tramitação. Assim, a comissão manifesta-se favoravelmente à tramitação da matéria. Sala das Comissões, 30 de julho de 2026, Leonardo Comim, presidente, Eduardo Signor, relator, e Marina Cameira Machado, membro. Projeto de Lei Ordinária Executiva número 0075/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público em caráter de urgência de outras providências. A inscrição está aberta para discussão. Colocaremos em votação, então. Tomás. Aprovado por todos. Projeto de Lei Ordinária Executivo número 0076/2026. Autoriza a abertura de crédito adicional por suplementação e redução e da outras providências. Análise jurídica. O valor total de R$ 2.258.523,20
80 centavos. Na mensagem justificativa conta que a finalidade é a correta classificação e aplicação dos recursos provenientes do Programa Novo, PAC, Seleções, Unidades Básicas de Saúde, UBS, no âmbito da atenção primária à saúde. Para a cobertura do crédito adicional, serão utilizados os recursos oriundos dos respectivos auxílio ou convênio, bem como, quando necessário, valores decorrentes da redução de dotação orçamentária de livre aplicação. Essa proposição legislativa, comumente adotada por municípios, autoriza o Poder Executivo a criar dotações orçamentárias não previstas na Lei Orçamentária Anual, LOA. Conclusão: a competência e a iniciativa é do Poder Executivo. Vejamos. A Constituição Federal, artigo 30, compete aos municípios: 1. Legislar sobre os assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Sob o ponto de vista constitucional, não há óbice a que o município de Espumoso discipline a matéria. A matéria relativa a crédito adicional especial é de iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme previstos no artigo 165, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Os créditos adicionais são instrumentos de ajustes orçamentários que têm a finalidade de: A. Corrigir falhas de lei orçamentária. B. Mudanças no rumo de políticas públicas. C. Variações de preços de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos pelo governo. D. Situações emergenciais inesperadas e imprevisíveis. Não há nenhum impedimento legal e a matéria de competência do Poder Executivo devendo ser apreciada pelo Poder Legislativo. Diante do exposto, o projeto de lei número 0076/2026 é legal, constitucional e juridicamente adequado, podendo tramitar regularmente. É o parecer. Espumoso, 28 de julho de 2026, Simão Ottoni Parisotto, assessor jurídico da Câmara Municipal. Resumo do parecer. A Comissão Geral dos Pareceres analisou o projeto de lei ordinária executivo número 076/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.258.520,80, destinado à criação de dotações orçamentárias para a construção da Unidade Básica de Saúde, UBS, Maravalha, mediante recursos provenientes do novo PAC Seleções, Unidades Básicas de Saúde, com contrapartida do município por meio de redução parcial de dotação orçamentária. Verificou-se que a proposição atende aos requisitos legais e formais, não apresentando vícios que impeçam a sua tramitação. Assim, a comissão manifesta-se favoravelmente à tramitação da matéria. Sala das Comissões, 30 de julho de 2026, Leonardo Comim, presidente, Eduardo Signor, relator, e Marina Cameira Machado. Bem como a Lei Federal número 14.597/2023 e demais normas pertinentes. Assim, opina-se favoravelmente a tramitação e aprovação do projeto de lei, por não se verificar qualquer impedimento jurídico à sua apreciação pelo Poder Legislativo, cabendo aos vereadores a análise quanto ao mérito e à conveniência da proposta. É o parecer. Espumoso, 31 de julho de 2026, Simão Ottoni Parisotto, assessor jurídico. Resumo do parecer. A Comissão Geral dos Pareceres analisou o projeto de lei ordinária executivo número 077/2026, que institui o Sistema Municipal de Esportes e Lazer de Espumoso, CIMEL. Criado o Fundo Municipal de Esportes, FUNME, reestrutura o Conselho Municipal de Esportes e estabelece normas para o planejamento, financiamento, gestão e participação social das políticas públicas municipais de esporte e lazer. Verificou-se que a proposição atende aos requisitos legais e formais, modernizando a legislação municipal e estabelecendo mecanismos de transparência, controle social e organização da política esportiva, sem apresentar vícios que impeçam a sua tramitação. Assim, a comissão manifesta-se favoravelmente à tramitação da matéria. Sala das Comissões, 30 de julho de 2026, Leonardo Comim, presidente,
Eduardo Signor, relator, e Marina Cameira Machado, membro. Eram essas as matérias do Poder Executivo para hoje, senhor presidente. Projeto de Lei Ordinária Executiva número 0077/2026. É autoria do Poder Executivo, que institui o Sistema Municipal de Esporte e Lazer do Espumoso, denominado PROESP, ProEsporte Espumoso, cria o Fundo Municipal de Esportes de Espumoso, reestrutura o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências, está aberto para inscrição para a discussão. Vereador Eduardo Signor. Presidente, primeiramente te parabenizar. Ele cita ali que é de iniciativa do Poder Executivo, mas a gente sabe que o idealizador do projeto é a tua pessoa. Tem esse objetivo, né, que é o mandato, melhorar o esporte espumoso, mas me direcionar aqui principalmente aos desportistas aqui presentes. Aprovando essa lei, não é automaticamente que a vida de vocês vai melhorar, que o esporte vai começar a ter vez. Se vocês lerem o projeto, inclusive, se precisar de um resumo, entrem em contato comigo, que a gente consegue aproximar isso. Ele fala muito no conselho do esporte, que é ligado a um fundo. Então, vocês que estão aqui, vocês que valorizam o projeto, fica a convocação já. Coloquem o nome à disposição para participar desse conselho. Ser membro titular, ser membro suplente. Porque a lei não é nada mais do que um papel. Se de fato não fazer a lei funcionar, esse projeto de lei, me desculpe, presidente, mas não vai valer de nada. Então precisamos de pessoas empenhadas, pessoas que se colocam à disposição, que colocam a cara a tapa, que saíram de suas casas hoje, está aqui o Cone e o Cristiano, pessoas dedicadas, coloquem o nome à disposição para poder ter voz. Esse conselho que vai guiar os próximos passos do esporte espumoso junto com esse projeto, que vai fazer a gestão do fundo. Então vocês precisam estar dentro disso, certo? É isso, senhor presidente, e que tenhamos um esporte mais próspero no nosso município. Vereador Leonardo. Senhor presidente, gostaria de, primeiramente, lhe reconhecer pela iniciativa. Sei o quanto trabalhou, debateu, estudou e aprofundou juridicamente esse projeto. A grande articulação que isso foi necessária junto ao Executivo, porque você é o idealizador, apesar da autoria do projeto, por questão legal. E me sinto representado também, esportista que sou. Minha caminhada começou muito apoiada pelos clubes de futebol aqui da cidade, então acho que isso fortalece esse movimento, e não só o futebol, obviamente. A gente está aqui, realmente tem pessoas aqui, todos os esportes que promovem isso, e o esporte é sim um mecanismo de inclusão social. Ele é promoção de bem-estar social, de saúde, de retirada de vulnerabilidade social de crianças que estão em situação ou, por falta de instrução, acabam indo por caminhos que não são os melhores. E o esporte tem essa função também. Esse projeto, sem dúvida, prepara o nosso município, moderniza o nosso município para atender melhor essa questão de inclusão social e proteção social que o esporte faz. Meus parabéns, conta comigo nos movimentos necessários daqui em diante. Vereadora Fabiana. Peço a palavra, então, senhor presidente, dá uma boa noite a todos os presentes, os esportistas, nosso diretor Giovanni, a Dani, a imprensa, e, olha, te parabenizar. É desde a campanha que eu te vejo nesse grande empenho pelo esporte, e acredito, assim, fielmente, que políticas assim têm que existir nos municípios para que tudo dê certo, para que mais pessoas alcancem a inclusão e o que o esporte faz na sociedade, na nossa comunidade. E aqui falo como mulher, né, diretor, a gente tem que também reavaliar alguns esportes para nós mulheres, né, colocar mais acho que em pauta outros esportes também, basquete, todo esse movimento que existe. A gente tem visto lá no complexo jovens, né, no basquete, no voleibol, e isso é interessante. Então, parabéns, presidente. Eu sei do teu empenho, de tudo que você tem feito até agora para que tudo isso desse certo.
Porque aqui a gente tem o CPF, né? É o conselho, o plano e o fundo. E isso é o futuro para todos os movimentos darem certo a partir de agora. Todos têm que ter conselho, um plano e com certeza um fundo para que o recurso chegue e chegue bem, para bem da população. Então, parabéns mais uma vez. Vereadora Marina. Boa noite, senhor presidente, aos presentes, ao pessoal de casa que nos assiste. Então, mais uma vez, complementar o que os colegas disseram, parabenizar pela tua iniciativa, Daniel. Sabemos o quanto tu lutou para que isso esteja se concretizando hoje. É um grande trabalho que vem pela frente e é importante reconhecer que, a partir desse passo que está sendo dado hoje, não só as escolinhas de futsal, por exemplo, vão ser contempladas. Todo e qualquer desportista que se enquadre nos critérios vai poder ser ajudado, né? Vai abrir um leque maior de pessoas, os fisiculturistas, corredores, natação, enfim, todos vão ser incluídos. Isso é inclusão. E o esporte, como tu bem disse, Léo, tira muita criança das ruas, tira muita criança do errado. Então, abrindo essa facilidade que vai ter, muita mais gente vai ser abraçado nessa causa. Então, te parabenizo, contem comigo, como o Eduardo disse, caso precise de voluntários para fazer parte disso, estamos aí para... Coloque o nome à disposição para poder ter voz. Esse conselho que vai guiar os próximos passos do esporte de espumoso junto com esse projeto, que vai fazer a gestão do fundo, então vocês precisam estar dentro disso, certo? É isso, senhor presidente, e que tenhamos um esporte mais próspero no nosso município. Vereador Leonardo. Senhor presidente, gostaria de, primeiramente, me reconhecer pela iniciativa. Sei o quanto trabalhou, debateu, estudou e aprofundou juridicamente esse projeto. A grande articulação que isso foi necessária junto ao executivo, porque você é o idealizador, apesar da autoria do projeto, por questão legal. E me sinto representado também, esportista que sou. Minha caminhada começou muito apoiada pelos clubes de futebol aqui da cidade, então acho que isso fortalece esse movimento, e não só o futebol, obviamente. A gente está aqui, realmente tem pessoas aqui, todos os esportes que promovem isso, e o esporte é sim um mecanismo de inclusão social. Ele é promoção de bem-estar social, de saúde, de retirada de vulnerabilidade social de crianças que estão em situação ou, por falta de instrução, acabam indo por caminhos que não são os melhores. E o esporte tem essa função também. Esse projeto, sem dúvida, prepara o nosso município, moderniza o nosso município para atender melhor essa questão de inclusão social e proteção social que o esporte faz. Meus parabéns, conta comigo nos movimentos necessários daqui em diante. Vereadora Fabiana. Peço a palavra, então, senhor presidente, dar uma boa noite a todos os presentes, os esportistas, nosso diretor Giovanni, a Dani, a imprensa, e, olha, te parabenizar. Desde a campanha que eu te vejo nesse grande empenho pelo esporte, e acredito, assim, fielmente, que políticas assim têm que existir nos municípios para que tudo dê certo, para que mais pessoas alcancem a inclusão e o que o esporte faz na sociedade, na nossa comunidade. E aqui falo como mulher, né, diretor, a gente tem que também reavaliar alguns esportes para nós mulheres, né, colocar mais acho que em pauta outros esportes também, basquete, todo esse movimento que existe. A gente tem visto lá no complexo jovens, né, no basquete, no voleibol, e isso é interessante. Então, parabéns, presidente. Eu sei do teu empenho, de tudo que você tem feito até agora para que tudo isso desse certo. Porque aqui a gente tem o CPF, né? É o conselho, o plano e o fundo. E isso é o futuro para todos os movimentos
darem certo a partir de agora. Todos têm que ter conselho, um plano e, com certeza, um fundo para que o recurso chegue e chegue bem, para bem da população. Então, parabéns mais uma vez. Vereadora Marina. Boa noite, senhor presidente, aos presentes, ao pessoal de casa que nos assiste. Então, mais uma vez, complementar o que os colegas disseram, parabenizar pela tua iniciativa, Dênia. Sabemos o quanto tu lutou para que isso esteja se concretizando hoje. É um grande trabalho que vem pela frente e é importante reconhecer que, a partir desse passo que está sendo dado hoje, não só as escolinhas de futsal, por exemplo, vão ser contempladas. Todo e qualquer desportista que se enquadre nos critérios vai poder ser ajudado, né? Vai abrir um leque maior de pessoas, os fisiculturistas, corredores, natação, enfim, todos vão ser incluídos. Isso é inclusão. E o esporte, como tu bem disse, Léo, tira muita criança das ruas, tira muita criança do errado. Então, abrindo essa facilidade que vai ter, muita mais gente vai ser abraçado nessa causa. Então, te parabenizo, conte comigo, como o Eduardo disse, caso precise de voluntários para fazer parte disso, estamos aí para contribuir com o esporte espumosense. Parabéns. Colocamos em votação. Projeto aprovado por todos. Declaro aberta as inscrições para as explicações pessoais. Vereadora Fabiana. Então, boa noite, querida comunidade. Hoje estou aqui na tribuna para reconhecer e valorizar quem trabalha pelo nosso campo, lá na agricultura. E, em primeiro lugar, destacar a importância da Secretaria da Agricultura, ela que está dando suporte às feiras semanais, ela que está organizando e dá estrutura para que o produtor tenha onde vender. Sem a Secretaria, não teríamos feira. Não tem renda e não tem alimento de qualidade na mesa dos nossos munícipes. Segundo lugar, queria colocar aqui também e parabenizar a assessoria Caminhos do Campo na pessoa da Johnny Nicolotti, pelo trabalho incansável dessa mulher. Foi ela que contribuiu diretamente para a conquista do CISAM para o nosso município. E não para por aí. Está presente nas feiras semanais de quarta-feira, nos festivais que começamos lá em dezembro, do milho verde, da batata doce e da mandioca, do feijão, e também hoje na Feira Regional dos Municípios, que foi apresentado pela MASB, onde entrega 8 municípios da região, que com certeza um dos melhores investimentos que Espumoso fez em termos de assessoria, principalmente para a agricultura. Quero ainda registrar o reconhecimento da nossa secretaria a nível estadual, onde apresentou os movimentos e projetos do nosso município na FAMURS, no 33º Seminário da Agricultura, onde uma comitiva de vereador, de secretários, prefeitos, estavam lá. E também estávamos apoiando o nosso secretário, Fábio Secom, e parte da sua equipe. Com certeza um orgulho para o nosso município. Espumoso, sendo um case de sucesso
na agricultura e os movimentos que aqui apresentamos. Está sendo referência a municípios vizinhos nossos. Isso é orgulho para a nossa terra. E uma boa notícia. 6 novas agroindústrias foram certificadas. Isso não é mais renda apenas, é mais emprego, é mais valor agregado para o que é produzido aqui. Ainda estamos também no aguardo dos recursos do PAA e também vai movimentar muito para os nossos agricultores familiares. E o que falar sobre o Festival Gastronômico de Integração? Quem pôde participar sabe a maravilha que foi a conexão entre os munícipes, entre os agricultores, entre os restaurantes. Foram 10 restaurantes, 9 famílias de produtores, cerca de 900 almoços e mais de 50 mil girando na economia local. E tudo isso com apenas 7 mil em divulgação. Queremos deixar então aqui os parabéns a essa secretaria tão empenhada, ao movimento da assessoria da Johnny, a todos que ajudaram também nesse primeiro evento gastronômico aqui do nosso município. Destaco também o incentivo dessa assessoria à nossa Associação das Mulheres Agricultoras de Espumoso, que é uma realidade. Hoje temos 50 sócias nessa associação, que está se encaminhando para um futuro brilhante de mulheres do campo sendo valorizadas pelo que cultivam e fazem de melhor. Então, quero dizer que mulher no campo é campo forte, é cidade próspera e estamos todos por um espumoso melhor, por um espumoso mais avante. Seguimos com transparência, trabalho sério e mostrando os resultados. Tenham uma ótima semana, uma boa noite e fiquem com Deus. Eu peço à secretária que assuma a cadeira do presidente para fazer uso da tribuna. Então, nesse momento, passamos para a colocação do vereador Denner na tribuna. Antes de mais nada, cumprimentar a todos, em especial os colegas, a imprensa, a todos que nos visitam aqui na Câmara essa noite. Eu confesso para vocês que eu nunca fui uma pessoa que teve dificuldade para articular pensamento. Mas na noite de hoje, eu até pensei em fazer um rascunho, mas achei não ser necessário, por essa característica minha de não ter dificuldade para elaborar pensamento. Mas diante dessa noite, diante desse momento, eu confesso para vocês que eu fiquei meio travado pela situação, passando um filme na cabeça. Quero passar um pouquinho para vocês sobre esse projeto, porque o projeto ele passa por processos, né? E o primeiro processo é tu ter o entendimento da necessidade. E aí a minha vida esportiva me fez entender essa necessidade, o que não é só a minha visão, é de muitos desportistas e esportistas deste município. E aí depois tu vem numa condição de vereador, que tem a oportunidade de alguma maneira contribuir. É um outro processo. E aí tu te pergunta, mas como é que eu vou contribuir? O que eu posso fazer para melhorar isso? E aí tu começa a navegar em possibilidades. E aqui, que é uma noite de agradecimento, eu quero citar um grande amigo meu, Alexandre Quitolina, um advogado especialista em gestão pública, amigo de infância, morador do município de Fontoura Xavier, que me ajudou a construir e a elaborar este projeto. Bom, mas o projeto tem visto de iniciativa, eu não posso propor como vereador. Então a gente cria um projeto e vai para a fase 3 desse processo, que é olhar no olho do nosso prefeito
do nosso vice-prefeito, demonstrar a ele os objetivos, a necessidade. E aí houve um entendimento, e eu gostaria de agradecer o nosso prefeito, nosso chefe maior do Executivo Municipal, Dr. Gerson Lopes Rodrigo Machado, e também o nosso vice-prefeito municipal, senhor Juliano Camargo Pazinato. Feito isso, vai para a análise jurídica, Tomás. E aí é que moram as dificuldades, porque hoje tudo tem que ser de acordo com a legislação. E nesta fase do processo, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à advogada do município, a advogada Nadine Klein, que me ajudou a construir e colocar este projeto como ele deveria ser feito, em ordem. Feito isso, amigos e colegas, esse projeto vem para a Câmara. E aí é hora de agradecer a Comissão Geral dos Pareceres, é hora de agradecer ao parecer jurídico desta casa, e é hora de agradecer aos senhores vereadores pela confiança e pela aprovação deste projeto. Mas como o Eduardo falou, isso é apenas um projeto, que abre várias possibilidades, porque não vai ter mais aquela história, poxa, a prefeitura não me ajuda, a prefeitura não pode me ajudar. Agora, com a criação desse projeto, com a aprovação desse projeto, a prefeitura vai ter uma porta legal de fazer aportes aos nossos desportistas, à nossa comunidade, às nossas instituições esportivas do município. A porta se abriu. E essa é outra fase do processo. Mas agora vem a quinta, Eduardo, bem citada por você, que é a construção dessa comissão, deste conselho. E aí, a presença dos desportistas precisa existir. Precisa ter essa convicção que será uma chave virada no esporte do município e ter essa aproximação com o projeto, para que ele possa sair deste papel aqui e virar uma realidade. Feito isso, pessoal, eu gostaria só de tentar simplificar de uma maneira objetiva do que se trata esse projeto. Esse projeto, ele é um projeto que pode contemplar as entidades esportivas, os atletas individuais do nosso município, as entidades, tanto na questão estrutural de suas praças esportivas, tanto na questão de colaboração com futuras agremiações esportivas, escolinhas comunitárias que já vêm atuando no nosso município. O leque de opções desse projeto é gigante. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar. E eu gostaria de uma maneira muito breve, falar que eu, como desportista deste município, obtive de maneira individual várias conquistas, com times de futebol, em especial, com agremiações de futebol, mas, de certo modo, para mim vencer, alguém perdeu. E esse projeto, não existe perdedor. Esse projeto é a vitória do esporte, é a vitória de todos. Por isso eu posso falar com propriedade que essa, na minha vida esportiva, foi a maior e a melhor conquista. E não termina por aí. Já adianto que dia 1º de setembro, numa terça-feira, convocarei uma audiência pública para que os desportistas deste município se façam presente nessa Casa Legislativa para nós debater uma futura criação da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, para que até o final do ano a gente possa fazer, quem sabe, se for interesse, uma indicação para que no próximo ano, quem sabe, a gente consiga também mais esta vitória. Boa semana a todos. Eu vou com a cadeira, então, ao vereador Denner Fernando Duarte, senhor. Declaro abertas as inscrições para a comunicação de líderes de bancada. Por gentileza, quem gostaria de se manifestar, faça a inscrição na tela.
vereador Leonardo, líder do governo. Senhor presidente, como líder do governo, gostaria aqui de reconhecer também a presença do nosso diretor de esporte, Giovanni Rossi, que vem prestigiar este movimento importante para o nosso esporte e também pelo trabalho que vem desempenhando. Copa do Brasil, o Internacional, e eu fiquei muito feliz hoje ouvindo 2 programas de esporte da Rede Gaúcha, e a Gaúcha é gigante, né? Segue o fio de manhã, que às 10 horas, que eu estava escutando, e depois solta a redação. E esse rapaz foi muito bem falado por eles lá, de todas as partes, que tem um futuro gigante. Então, parabenizar o Márcio e a esposa dele por esse baita rapaz que estão formando aí, que vai representar o Espumoso. Obrigado. Que os próximos dias tragam renovação e força para cada um de nós. Lembre-se sempre, é o pequeno esforço diário de cada cidadão que constrói uma história de sucesso do nosso município. Uma ótima semana a todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.